Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nolla e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo de uma das melhores comédias de 2023 e que finalmente chegou ao Brasil pelo Prime Video, que é o filme Bottoms, Clube da Luta para Meninas. Então continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. Depois de ter sido lançado nos Estados Unidos e sem previsão de estreia para o Brasil, o filme finalmente chegou em território nacional e já conquistou os assinantes do Prime Video e se consagrou como uma das melhores comédias do ano por um texto deliciosamente bem elaborado e por atuações incríveis e uma atmosfera completamente exagerada que nos fisga logo nos primeiros minutos e nos guia por uma jornada de 1h30 que passa muito rápido e que é muito hilária. A trama acompanha as melhores amigas lésbicas PJ, interpretada pela Rachel Sennott, e Josie, interpretada pela Iowa Debris. E a ideia do filme é colocar as duas como duas adolescentes que o único objetivo é transar no colégio. Esse é o único objetivo delas e elas não sabem mais o que fazer porque elas se sentem descartáveis, elas se sentem na base da cadeia alimentar do colégio. E elas veem uma oportunidade surgir quando elas resolvem criar um clube da luta para ensinar a defesa pessoal para as meninas do colégio. Mas a ideia, na verdade, é fazer com que as garotas pelas quais elas estão afim participem do clube e para que elas consigam desenvolver um relacionamento e consigam finalmente perder a virgindade. Então, a gente já sabe qual é o teor da comédia por essa breve sinopse. Ela é inspirada em diversas outras comédias pastelões que dominaram a cultura pop no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, principalmente American Pie. É o primeiro título que vem à cabeça quando a gente pensa nisso. E o filme podia muito bem cair naqueles convencionalismos de gênero, porque a gente tá tratando de uma comédia, então tem aquela fórmula a ser seguida, mas no final das contas o filme é muito original, ele é muito representativo, ele traz um elenco de peso, extremamente talentoso e guiado, como já falei, pelo trabalho incrível da Rachel Sennott e da Iowa Debris, que são as principais estrelas do filme, e elas roubam os holofotes a qualquer momento por uma química invejável e por uma paixão pelo projeto que transparece nas telinhas e que faz a gente se apaixonar por elas novamente, porque elas são bem conhecidas no cenário de entretenimento. A Rachel Sennott é uma comediante muito famosa, ela já trabalhou em Shiva Baby, em Morte, 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 e roubando a nossa atenção também, porque a performance dela é muito boa. E a Iowa Debris conquistou a gente, ela também é uma comediante, mas conquistou a gente pelo trabalho dela em O Urso, uma das produções mais aclamadas dos últimos anos e que levou inúmeros prêmios pra casa. Então a gente já podia esperar uma coisa muito boa. O filme é dirigido pela Emma Seligman e ela também assina o roteiro ao lado da Rachel Sennott. As duas já trabalharam juntas em Shiva Baby, então a gente já conhece a dinâmica dessa dupla maravilhosa que ainda tem muito a contar e que traz uma originalidade que a gente sente falta no cenário do entretenimento, principalmente no cenário mainstream. E a Emma Seligman faz um trabalho muito sólido. É claro que ela se apoia em algumas fórmulas, dá pra gente ver que a condução narrativa e a condução estética parte de princípios já explorados em vários outros filmes do gênero, mas no final das contas isso não importa, porque o teor é tão deliciosamente bem construído, como eu já falei no comecinho do vídeo, que a gente não se importa com esses mini clichês. Na verdade, os clichês são usados a favor do próprio filme. Isso é uma coisa muito difícil de se fazer, porque às vezes os clichês tendem a falar mais alto e quebram a experiência assistindo a um filme ou a uma série, mas aqui eles funcionam muito bem e eles são muito bem-vindos. Então eu acho que funcionou como uma estrutura que era muito necessária pra gente entender a história. Como eu já comentei, o roteiro tem diálogos maravilhosos, é muito fluido o roteiro e ele é muito exagerado. Então logo, desde a primeira cena, a gente vê que a atmosfera é pra ser camp, é pra ser uma coisa mais kitsch. Até mesmo na direção de arte, na paleta de cores, nos figurinos usados pelos atores, a gente vê que existe esse exagero. Existem exageros em relação a estereótipos que a gente já viu em outras produções ambientadas em colégios dos Estados Unidos, ambientadas dentro do universo adolescente. E elas funcionam tão bem que a gente fica surpreendido assistindo ao filme. Além da dupla protagonista, a gente também tem a Ruby Cruz interpretando a Hazel, que ela é amiga das duas protagonistas, mas ela é colocada como uma outcast. Ela é deixada um pouco de lado até elas provar ser um dos elementos mais importantes da trama.
e uma das forças motrizes que permitem que a narrativa se desenvolva. Ela tá muito bem também. A gente tem o Nicolas Galitzine como Jeff, que é o estereótipo do macho alfa, do jock. Ele joga futebol americano e ele posa como o maioral de todos, o mais gostoso, o que tem a garota mais bonita, e o que não pode ser contrariado, porque a personalidade dele é muito fraca, apesar dele se esconder por uma máscara do maioral da escola. Então, ele é recém-saído do Vermelho, Branco e Sangue Azul, que é um ótimo filme também, ele entrega uma ótima performance. Aqui ele prova sua versatilidade, e o personagem dele é tão odioso que a gente acaba se divertindo muito com ele, porque é muito, muito exagerado. E é um dos principais aspectos do filme também. Eu acho que todas as engrenagens criadas pela Emma Seligman e pela Rachel Sennott, e pela produção também, a gente tem a Elizabeth Banks como uma das produtoras executivas. Tudo isso se encaixa de forma muito natural e de forma a arrebatar a gente desde os primeiros minutos até um final que também é exagerado e não poderia ter sido melhor. Uma das atrizes que também chama a atenção é a Kaia Gerber. Ela participou de American Horror Story já, do universo American Horror Story. Aqui ela interpreta a Brittany. E apesar dela ser pintada como uma menina malvada, ela na verdade é muito complexa. E ela nutre de uma relação com a PJ, que é muito bem-vinda também, que é muito bem delineada. E que coloca em questão a ansiedade que a gente sente quando a gente é adolescente, a gente se apaixona por alguém. Então, fala desses temas também. A gente também tem a Havana Rose Liu, que interpreta a Isabel, que é a crush principal da Josie. E a dinâmica delas em cena é muito, muito, muito boa. É uma das dinâmicas de maior destaque no filme. Todas as dinâmicas são muito boas, mas essa é a principal e a que faz maior sentido dentro da trama. E a gente tem o Marshawn Lynch como Mr. G, que também é pintado como um estereótipo, e ele fica responsável por supervisionar esse clube da luta criado pela PJ e pela Josie, mas de uma forma tão irreverente e tão na cara, tão escrachada, que a gente não tem nada o que fazer além de soltar umas boas gargalhadas. Então, a ideia do filme é fazer a gente se esquecer um pouco do mundo real e dos vários problemas que acontecem dia a dia, e permitir que a gente se divirta com uma história extremamente honesta e que entrega mais do que a gente esperava. Porque a gente esperava apenas uma comédia divertida e a gente é levado a refletir sobre vários outros temas. E esse elemento da obra é uma coisa muito bem pensada pela Emma Seligman e pela Rachel Sennott. Como eu já falei um pouquinho atrás, elas funcionam muito bem trabalhando juntas, e eu acho que elas podem muito bem dominar o cenário mainstream com produções muito originais e que fogem um pouco da caixinha das quais a gente está acostumado nos últimos anos, porque a gente fica frustrado com algumas produções, muitas produções que saem nos streamings dia a dia. Bom, gente, essa foi a minha brevíssima crítica em vídeo de Bottoms, Clube da Luta para Meninas. Espero que vocês assistam, está disponível no Prime Video, porque vale muito a pena, dá para assistir com os amigos. Eu não recomendo muito assistir com a família, mas com os amigos eu recomendo, ou até mesmo sozinho. Dá para se divertir muito sozinho, porque você se sente parte daquele grupo que domina as telinhas. E depois voltem aqui, comentem o que vocês acharam do longa-metragem, que eu quero saber. E muito obrigado por assistirem, até a próxima.